bom dia! Está no ar ao vivo o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet. E hoje eu queria mostrar o presente que eu ganhei do Grupo GAS, o Grupo de Atitude Social. Dia 11 de outubro eu estive com eles nas ruas, entregando comida, entregando ração para os animaizinhos pet. Eu vou conversar com vocês que assim, foi uma experiência maravilhosa, foi aonde eu pude ver o quanto a nossa ajuda pode mudar a vida de algumas pessoas. E aí eu convido a vocês, quem puder doar algum valor, ou comedouros, potinhos de sorvete, ração de cães, ração de gatos, é muito importante para o Instituto GAS, que agora virou uma ONG. Então vocês podem tanto doar pelo site do Instituto GAS ou pelo site do Dicas da Veveta, tá bom? Eu vou contar muito com a ajuda de vocês. E hoje, aqui no nosso programa, a gente vai falar sobre assunto contra a raiva. E tá fresquinho, porque o Dia Mundial da Raiva foi agora 28 de setembro, não é mesmo? E eu tô aqui com duas colegas médicas veterinárias super bacanas, que é a doutora Helena Beatriz Carvalho Rutner Batista. Ela é pesquisadora e científica pelo Instituto Pasteur. Bom dia, doutora, como vai? Bom dia. E tô com a médica veterinária de animais de companhia da empresa Boehringer Ingelheim. É isso? Esse nome complicado, Boehringer Ingelheim. Isso mesmo. Doutora Gabriela Rosa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Que bom. Olha só, doutora Helena, me fala um pouquinho da doença contra o vírus da raiva. O que é essa doença nos animais? Bom, a raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus. É uma zoonose que afeta o sistema nervoso central de todos os mamíferos, inclusive do homem. Com relação ao Dia Mundial contra a Raiva, que tu acabou de comentar, eu queria te presentear. Esse é um material que a gente desenvolveu no ano passado e o calendário esse ano. E a gente faz uma ação sempre próxima ao dia 28 de setembro, porque a raiva é uma doença que muitas vezes ela fica negligenciada, mas é preciso a gente falar sobre raiva, porque os reservatórios muitas vezes são animais silvestres e estão aí. Então aqui a gente tem atividades lúdicas para falar sobre a raiva e é uma forma prática de todo mundo poder brincar e entender um pouco mais sobre a doença. Olha só, doutora Helena me trazendo o material do Instituto Butantan, Pasteur. Né? Oh, desculpa, Instituto Pasteur. Instituto Pasteur me perdoa. de São Paulo. É que a gente falou de silvestres, eu acabei me confundindo. Sobre a doença contra a raiva, que é exatamente por isso, né, doutora, a importância da doença que a gente está conversando sobre esse assunto hoje. E, na verdade, doutora Gabriela, me fala um pouco como que essa vacina ela é fabricada, qual que é a importância dessa fabricação da vacina, já que a gente precisa combater essa doença. Bom, essa vacina ela é fabricada a partir de um agente infeccioso morto. Então, de uma forma bem simples de nós entendermos, esse agente que está morto, ele engana o sistema imune do animal e o que acaba conferindo essa proteção contra a raiva nos animais. Acho que essa é uma maneira simples de explicar aí para os tutores como que uma vacina de raiva é produzida. Tá, joia. E a gente tem casos comprovados atualmente, doutora? Sim. Na verdade, eu acho importante salientar que a raiva ela se mantém na natureza por diferentes ciclos epidemiológicos que podem ocasionalmente estar interrelacionados. O que a gente chama de raiva urbana é a raiva que é mantida pelos cães domésticos e esse ciclo epidemiológico da raiva no Brasil está controlado em diversas regiões. Além disso, a nível mundial, aproximadamente 60 mil pessoas ainda morrem de raiva em todo o mundo, sendo que a maioria dos casos ocorre em países do continente africano e asiático, devido a essa transmissão por cães. Então, quando se fala, inclusive, a Aliança Global para Controle da Raiva tem uma campanha para eliminação da raiva, e é pela raiva transmitida por cães, o ciclo urbano da raiva. Mas existem outros ciclos, tem o ciclo chamado rural, que tem principalmente os bovinos sendo afetados, e o morcego hematófago é o principal reservatório, ele acaba transmitindo a doença quando ele vai se alimentar nesses animais. Existe o ciclo silvestre aéreo e terrestre. No ciclo silvestre, a gente tem os morcegos, os morcegos de uma maneira geral, né? Aí já há uma inter-relação com o ciclo rural,
porque, enfim, a gente considera todos os morcegos como reservatórios da raiva, e o ciclo silvestre terrestre, que ele tem uma importância maior no Nordeste do Brasil, que ele é mantido pelos saguis e por canídeos silvestres. Além disso, né, como eu falei inicialmente, esses ciclos eles podem estar totalmente interrelacionados. Então, os cães e gatos, eles podem ter raiva também por um contato acidental com morcegos, né? Porque o morcego, quando ele está doente, ele tem alterações de comportamento. E isso, alguns exemplos clássicos de alteração de comportamento em morcegos é o voo diurno e também o adentramento em residências. Então, é comum um gato, um cachorro, então, ir brincar e nisso acontecer um contato acidental. Então, existem ainda casos de raiva e também a gente pode citar alguns casos, principalmente nos estados do Pará e do Amazonas, onde já aconteceram surtos de raiva humana, cujo transmissor foi o morcego hematófago, Desmodus rotundos. Olha só, então o morcego hematófago é aquele morcego que se alimenta de sangue. A gente tem outros tipos de morcego. Morcego que se alimenta de insetos e os frugívoros que se alimentam de fruta, né? Mas assim, ela estava comentando que a gente tem uma incidência maior nas vacas e nos bois. Imagina o seguinte, toda fazenda tem um cachorro, ou alguns cachorros que inclusive fazem o cuidado desse rebanho. Imagina se uma vaca dessa foi contaminada, a chance desse cachorro ser contaminado existe. E esse cachorro vai conviver com as pessoas da casa. Ou os mesmos tratadores, ou mesmo os proprietários. E aí começa a contaminação no humano. Então, a importância da gente fazer a vacinação, ainda que a doença não está erradicada, né, doutora? E sim controlada, que isso é o mais importante da gente falar. Ou seja, existe risco iminente ainda do ser humano pegar a doença, certo? E, doutora Gabriela, por que a vacina contra a raiva ou qualquer outra vacina, a importância de ser aplicada por um médico veterinário? Excelente essa sua pergunta, Vivete. Eu acho que isso é algo que todos nós veterinários precisamos exaltar cada vez mais e vocês, tutores, terem consciência disso, da importância dessa vacina ser aplicada por um médico veterinário. Nós, médicos veterinários, somos as únicas pessoas capazes de fazer uma avaliação completa, né, ver toda a parte física desse animal para ver se ele está apto a receber uma vacina. Muitas vezes, filhotes, principalmente, eles podem ter vermes intestinais e tudo isso pode acabar contribuindo para uma não imunização correta, né? Então, é importante que o médico veterinário realize uma consulta, toda a avaliação necessária para ver se esse animal está apto. A gente até compara, às vezes, quando nós levamos as crianças, né, nos pediatras, eles fazem toda uma avaliação física dessa criança para saber se a criança está apta ou não a receber a vacina. E aí, se você me permite até eu claro. Ir além, outra coisa que é super importante é a conversa com o tutor, com vocês, né? Assim como o pediatra conversa com os pais das crianças, de possíveis reações adversas. As vacinas, embora reações sejam raras, elas não são inócuas, então pode sim ter algum risco. Por isso que eu reforço ainda mais a importância dessa conversa franca com o médico veterinário, para que o médico veterinário possa explicar para vocês, tutores, donos, pais de pets, o seu cachorro pode ficar mais quietinho hoje à noite, pode não querer comer, pode ter uma febre, para que nós entendamos também o que é normal e para que o veterinário também alerte no caso de alguma reação alérgica, traz o seu cão, o seu gato de volta aqui para o consultório. Então, reforça aí a importância de que as vacinas de raiva sejam sim aplicadas por médicos veterinários. Eu costumo dizer no consultório que quando o animal tem alguma doença incubada e a gente no exame clínico, a gente consegue avaliar isso através de exame exatamente. E aí, se ele tem essa doença incubada, quando vem a vacina, baixa a imunidade, aquela doença vem à tona. Exato. Principalmente em filhotes, que a gente muitas vezes não sabe a origem desses filhotes. Então, você acaba ajudando essa doença a vir numa gravidade muito maior e correr o risco de perder seu filhote, né? Principalmente o filhote. Doutora Gabi, você estava me contando que lá dentro no nosso café
que muitos tutores de gatos acham que não é importante a vacinação contra a raiva, porque esses animais acabam não saindo tanto para a rua. Quem são os moradores de prédios, por exemplo. E aí você contou de uma história de um morcego que ficou retido na tela. Conta um pouquinho essa história. Gente, nós estamos vendo aí, né, uma tendência do número de gatos aumentando significativamente, não só no Brasil, no mundo. Eu acho que é o animal do século. É o animal do século, sem dúvida. Em alguns países, inclusive, o número de gatos já está ultrapassando o número de cães. E no Brasil isso também não vai demorar muito tempo para acontecer. E aí a gente sabe que os tutores de gatos, né, meu gato muitas vezes não sai de casa. Muitos tutores evitam fazer qualquer tipo de vacinação no gato. Meu gato não sai de casa, então por isso ele não tem problema. Não, gente. A gente fala muito, e aí a doutora já falou antes, do morcego, inclusive, ele mudar os seus hábitos quando ele está com raiva. E mesmo quando ele não muda, foi o caso que eu contei para elas há pouco, de um caso de um apartamento onde um morcego ficou preso na tela e os gatos, curiosos, além de curiosos com os seus hábitos de animais extremamente caçadores, foram lá para ver. E os 2 gatos acabaram morrendo com raiva. Né? Então, assim, e aí eu reforço inclusive a questão de ser uma zoonose. Você tem um gato, se esse animal está com raiva e você tem crianças dentro de casa, não é só na mordida, certo, doutora? Não é só na mordida, arranhadura, às vezes a gente está brincando, teve arranhadura, contato com a mucosa, contato das nossas mucosas com a saliva desse animal, já é o suficiente para que humanos estejam infectados. Então é algo super alarmante, né, que a gente tem que falar cada vez mais disso. Doutora Helena, você me comentou das regiões que a gente ainda tem o risco de contrair a doença, que é Pará e Amazonas. Mas considerando que a gente tem regiões endêmicas de bovinos com a doença da raiva, pode citar outros estados? A gente tem que tentar não falar muito tecnicamente, né? Mas a gente consegue, esses ciclos epidemiológicos, eles são mantidos, né? Divididos didaticamente, e a gente, com ferramentas laboratoriais, consegue identificar esses ciclos. Então, com relação a essa questão, no Amazonas e no Pará, realmente foram ciclos, né, foram surtos de raiva humana transmitida por morcego hematófago. A gente tem na região do Mato Grosso do Sul também uma área de risco pela proximidade, pela fronteira com a Bolívia. Na Bolívia, a gente tem raiva em cães endêmica, então, obviamente, os animais cruzavam a fronteira livremente, e nós tivemos também surtos de raiva, e daí podemos, né, com essas ferramentas laboratoriais, identificar que realmente esse surto que aconteceu no Mato Grosso do Sul foi por transmissão de um vírus característico da Bolívia. Os outros casos em que acontece a transmissão para seres humanos por contato com morcego, geralmente são contatos acidentais. A gente teve também recentemente um caso de um gato, uma pessoa foi pegar um gato de rua que estava muito quieto, muito apático. Esse gato agrediu, era uma senhora, agrediu ela, e também foi mais um caso de raiva confirmado. Então, é isso também que as pessoas a gente precisa dar esse alerta, no sentido de que um animal que esteja com um comportamento inalterado, porque a sintomatologia clínica da raiva, ela é muito diversa. E esses casos de transmissão para cães e gatos, principalmente pelo vírus característico de morcego, é comum ter até morte súbita do animal. Às vezes o animal fica apático, não se tem mais aquela raiva clássica que todo mundo era acostumado a ver muito tempo atrás, com, né, o cachorro babando intensamente, saindo. Se dizia, né, que um cachorro com raiva não morria sem antes fazer um grande estrago. Hoje em dia, por a gente ter essa outra característica, as coisas mudaram um pouco, né? É claro, a salivação é uma característica comum em raiva,
quando manifesta raiva, praticamente em todos os infectados, inclusive bovinos, salivam muito por causa da dificuldade de deglutição. Mas é que nem, por exemplo, encontrar um morcego caído no chão. Um morcego caído no chão, ele não pode ser pego com a mão, né? Ao encontrar um morcego caído no chão, é preciso entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses do município, que vai dar as orientações adequadas, né? Porque também já vi um caso de uma escola, uma criança encontrou um morcego caído no chão, chegou para a professora com o morcego na mão, né? Porque as pessoas também têm... Morcego é aquele animal que ou causa aquela ojeriza, as pessoas odeiam, querem matar de qualquer jeito, ou então até alguns acham bonitinho, como foi o caso dessa menina. Por sorte, por a gente ter uma vigilância ativa no Brasil, essa professora tinha um conhecimento, disse que aquele não era um comportamento adequado, enviou o morcego para diagnóstico de raiva, que foi positivo. A menina foi submetida a tratamento profilático e encontra-se bem de saúde. Pois é, eu mesma passei por esse tratamento, doutora, quando eu tinha acho que uns 10 anos de idade, já queria ser veterinária desde aquela época, né? E eu tomei a mordida de um animal de rua. E acho que eu tomei 20 e poucas seringas de antídoto na barriga. Me lembro até hoje. A marca ficou no meu lábio, mas não deixei de ser veterinária por conta dessa. Acho que essa foi a minha primeira mordida. Mas de fato isso é importante, né? Por isso que a gente está ressaltando a importância desse programa, a importância de falar da doença contra a raiva, porque, olha só, a criança, se não tivesse tido esse atendimento dessa professora, ela podia ter desenvolvido a doença e ter falecido. E esse era um motivo que eu queria falar, doutora, sobre essa doença. Ela tem tratamento? Pois então, a questão do tratamento, a gente fala, né, profilaxia pré e pós-exposição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem formas de evitar a doença antes do desenvolvimento da doença. Por quê? A raiva, ela só se manifesta quando o vírus atinge o sistema nervoso central. Então, se a gente tiver as medidas profiláticas adequadas em tempo, que são, a primeira coisa, ao entrar em contato com qualquer animal, lavar o ferimento com água e sabão. Entrou em contato, lava com água e sabão e procura o atendimento médico. Porque aí, no atendimento médico, vai haver, então, a avaliação dessa lesão e do risco, né? Existem vários itens que são avaliados para evitar, então, que a doença se manifeste, né? Para evitar que se desenvolva a doença, evitar que o vírus chegue ao sistema nervoso central. Então, a gente tem como evitar que a pessoa, enfim, fique doente, porque depois que já houve o desenvolvimento da doença, os casos de cura, existem alguns relatos de cura, inclusive no Brasil, mas eles são raríssimos, o tratamento é agressivo, também existem várias tentativas de tratamento que foram feitas e não tiveram sucesso. Então, a raiva ainda hoje ela é considerada uma doença praticamente 100% fatal. Olha só, gente. E aí, doutoras, como que a gente pode evitar essa doença? Bom, acredito que você concorde comigo, mas uma das melhores formas de prevenir é através da vacinação dos pets. Né? Eu estava conversando com vocês no café também, que dados da Organização Mundial de Saúde, de que hoje, desses 60 mil casos de raiva humana que a doutora comentou antes, 99% são transmitidos por um cão. E a organização também fala que se nós conseguíssemos realizar a vacinação de pelo menos 70% desses animais, nós já teríamos uma diminuição significativa da transmissão de raiva para humanos. Então, acho que nós, enquanto veterinários, enquanto empresa, nós acreditamos muito que a melhor forma de prevenir e evitar a raiva é através da vacinação dos pets. Eu acrescento ainda, com certeza, manter os animais vacinados e também a questão da educação em saúde, que é fundamental. Exato. Né? Porque a gente precisa falar sobre a doença. A raiva é considerada em muitos locais
uma doença negligenciada. Então, primeiramente, ao entrar, manter o seu animal vacinado. Ao entrar em contato com um animal desconhecido, algum animal silvestre, também é válido lembrar que animais silvestres devem ser tratados como tal, não são animais domésticos. E ao entrar em contato com qualquer animal, primeira medida é lavar o ferimento com água e sabão. Às vezes essa fala pode ser repetitiva, mas é essencial e é o importante. E depois disso, então, procurar o atendimento médico mais próximo, porque então daí vai acontecer, né, a profilaxia, no caso de agressão, profilaxia pós-exposição com soro hiperimune e ou vacinação, conforme o caso, daí isso o médico vai avaliar. E outra coisa que eu gostaria muito de complementar são os protetores, os alunos de veterinária, os médicos veterinários precisam fazer o tratamento de pré-exposição, né, doutora? Eu vejo assim, quando eu vou pegar algum estagiário para minha clínica, o mesmo médico, eu pergunto, cadê a carteirinha de vacina? Porque a gente não sabe os animais que a gente está lidando, e principalmente os protetores que vão nas ruas coletar animais muitas vezes desconhecidos, é comum a gente tomar mordidas. Olha, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho marcas nos braços de mordidas e arranhões, isso faz parte do meu trabalho. E se eu não tiver imunizada, fica mais complicado. E muitas vezes a boa ação das pessoas esquece da gente fazer a profilaxia dos médicos que estão lidando com esses animais. Então, assim, o Instituto Pasteur, ele tem mecanismos para médicos, alunos, protetores, para poder fazer exames, fazer as vacinas, né, doutora? Fala um pouquinho disso, por favor. O Instituto Pasteur, nós somos laboratório referência nacional para diagnóstico de raiva, somos centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para a raiva na América Latina, somos o laboratório credenciado no Brasil único para fazer diagnóstico de raiva humana, diagnóstico antemortem, e também a nível de estado somos os coordenadores do programa de controle da raiva no estado de São Paulo. Atualmente, nós não aplicamos mais vacinas no Instituto Pasteur. Isso era feito há um tempo atrás, mas depois, por questões organizacionais do governo, a gente não faz mais isso e toda a questão de vacinação e profilaxia é feita a aplicação, de fato, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, mas a gente tem o nosso programa de vigilância, que então a gente faz toda essa orientação de cada caso, como o acompanhamento, como proceder. Então a gente tem um plantão médico e o plantão da vigilância. Podem ser procurados também o diagnóstico, a gente faz, existem outros laboratórios no estado de São Paulo que fazem, mas o diagnóstico animal a gente faz, assim como outros laboratórios, e o diagnóstico de raiva humana no Brasil é só o Instituto Pasteur que faz também. Mas eu faço também um apelo às universidades de medicina veterinária, que no primeiro ano de faculdade já falem a importância da gente fazer todas as vacinas que vão nos proteger de lidar com os animais, não é mesmo? Então, assim, já teria que ser de primeiro ano de faculdade a gente tomar a vacina e já se precaver. E a vacina a gente tem que tomar regularmente, né, doutora? Tem que fazer exame de sangue para verificar o nível de anticorpos, não é isso? Exatamente. Eu só queria acrescentar também que, além dos alunos de veterinária, alunos de outras áreas da saúde também deveriam ser vacinados conforme o seu risco de exposição. Porque já havia colegas de outras áreas trabalhando principalmente com morcegos, porque tem isso, né? O morcego é um animal que a gente tem que falar, eu costumo dizer que há uma linha tênue, né? Porque a gente precisa entender que os morcegos têm um papel importante na natureza, eles são importantes disseminadores de sementes, são importantes controles da população de insetos, tem esse papel na natureza, mas o risco sobre a raiva é eminente. Além disso, para pessoas que vão trabalhar diretamente com o vírus, a gente precisa fazer a sorologia, que é a titulação de anticorpos contra o vírus da raiva,
porque existem pessoas, às vezes, que não são bons respondedores. Então, dependendo do quão a pessoa está exposta, ela precisa fazer reforços, né? Então, não é só tomar uma vacina e não conhecer o seu status imunológico. Isso é muito importante. Até porque a doutora mesmo comentou que a doença mudou o padrão. Então, antigamente a gente falava de um animal raivoso, aquele animal que salivava muito, que estava extremamente nervoso. E hoje ela mesma está dizendo que existem mortes súbitas de animais que estão morrendo por raiva e a gente não sabe. Então, mais o importante do que tudo é fazer a vacinação e a prevenção. Aliás, eu acho que o Brasil precisa entender que para tudo a gente precisa prevenir em vez de remediar. E isso não é só para raiva, isso é para todas as outras doenças. O sarampo voltou. Não é o assunto nosso hoje, mas o sarampo voltou por quê? Porque está faltando vacinação nas pessoas. E se a gente prevenir, a gente vai ter uma sociedade um pouco mais saudável. Viveta, só reforçando o que a doutora falou em relação a essa parte de anticorpos em humanos, só reforçar para os tutores, a revacinação anual dos pets também se faz extremamente necessária. Então, não é somente uma dose quando o animal é filhote, e sim revacinações anuais, para que a gente assegure que esse animal tenha sempre a quantidade ideal de anticorpos contra o vírus da raiva. Doutora Gabriela, me fala uma coisa, essas casas de vendas de produtos veterinários que vendem as vacinas, fazem a aplicação a esmo, sem um médico veterinário fazendo essa aplicação, algum fabricante pode comprovar se esse animal vier a pegar uma raiva, a empresa que fabrica a vacina, ela é responsável por isso? Viveta, enquanto gerente técnica da Boehringer, o que eu posso assegurar para todos os tutores que nos escutam, nós temos a vacina Rabizinha aqui no Brasil, que é uma vacina, inclusive, referência, os padrões da Rabizinha é referência para a Organização Mundial de Saúde também. Nós vendemos essas vacinas apenas para médicos veterinários e o que a gente espera é assegurar que essas vacinas sejam aplicadas somente por médicos veterinários. Assim como a doutora comentou antes que podem existir pessoas não respondedoras, também podemos ter animais não respondedores. E nesse caso, sem dúvida alguma, se o médico veterinário, quem utilizou, quem aplicou a vacina nos animais, entrar em contato com a empresa dá todo o respaldo necessário. Ou seja, não significa que o seu animal está vacinado e não é um médico veterinário, ele vai ter o respaldo, não é isso? Exato. Tá, joia. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a reação vacinal. No humano tem reação vacinal, doutora? Além de ficar doloridinho no local? Pode se esperar alguma reação? Pode ter, mas as reações são brandas, né? Pode ter algum aumento de temperatura rápido, alguma prostração não significativa, mas é isso. É por isso que a gente sempre fala da importância de realmente, no caso do ser humano, procurar atendimento médico, porque vai ser feita toda uma análise do caso, do risco de exposição, para então tomar a vacina associada ou não com soro hiperimune, porque a raiva é muito pior do que qualquer reação posterior, né? Nem me fala. Olha só, eu tive alguma informação, eu não sei se essa informação é verídica, que este ano, por falta de verbas, a gente não teve a vacinação junto à Prefeitura de São Paulo. E isso existe um impacto na falta de vacinação nos animais domésticos? O que é mais importante, para mim não é uma questão de verba, a questão da campanha. O que eu acho realmente importante ser dito é que os tutores entendam que toda a questão do bem-estar animal, assim como toda a questão do status sanitário do animal, é responsabilidade do tutor. Então, a gente recomenda a vacinação é necessário e em não havendo ou não campanha, o animal precisa estar vacinado. Nós, no Brasil, só conseguimos esse status epidemiológico hoje em dia da raiva já não ser tão evidente justamente por todo um trabalho de vigilância e vacinação. Então, é isso que tem que ser mantido. Então, eu convido vocês a olhar a carteirinha de vacina do seu pet, dar uma olhadinha se você fez a vacinação esse ano, se não fez, procure o médico veterinário da sua confiança para colocar essas vacinas em dia.
tá joia? Agradeço demais a presença das doutoras Gabriela Rosa e da doutora Helena Batista. É um prazer enorme estar podendo falar com vocês sobre o mundo pet. A gente faz esse programa com todo carinho e eu queria agradecer as mensagens, as perguntas, as doações para o Grupo Gás, tá bom? E no próximo programa a gente vai falar, que será dia 28 de outubro, a gente vai falar com a doutora Juliana Moraes do Nascimento e a Solange sobre terapias complementares, tá bom? Às 11 horas, ao vivo. Aguardo vocês na próxima segunda-feira. Um beijo e até lá!